Agora a gente fala sobre política internacional. A Venezuela anunciou a libertação de presos políticos num gesto classificado como paz unilateral. O anúncio foi feito pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, que afirmou que as solturas começaram imediatamente, sem divulgar o número total de beneficiados. Segundo Rodríguez, a decisão não foi negociada, mas teve mediação de líderes do Brasil, da Espanha e do Catar, a pedido do governo interino de Delcy Rodrigues. O anúncio ocorre um dia após o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, detalhar um plano de 3 fases para a Venezuela: estabilização, recuperação com libertação de opositores e, por fim, a transição política. Entre os libertados há cidadãos estrangeiros, inclusive espanhóis. Organizações de direitos humanos estimam que o país ainda tenha centenas de presos por motivação política. Consta, quero te ouvir aí, são os novos ares, trazidos desde a captura de Nicolás Maduro no último sábado, as primeiras libertações do governo interino da Delcy Rodríguez, que assumiu aí temporariamente o comando da Venezuela depois da captura de Nicolás Maduro. Ela que é irmã do Jorge Rodríguez, que anunciou então a libertação desses primeiros presos políticos. Pois é, Delcy Rodríguez e Jorge Rodríguez são irmãos e chavistas de longa data, esquerdistas fanáticos, fãs de Che Guevara, um porco assassino e por aí vai. Além disso, temos o Podrino ainda no Ministério da Defesa e o próprio Diosdado Cabello como ministro de Segurança interna, quer dizer, o número 2 do Maduro ali, todos esses da estrutura chavista ainda no comando. Isso gerou muita apreensão e muita crítica até, inclusive de gente da direita, em relação à operação americana do Donald Trump. O que adianta tirar só o Maduro e a Cília, sua esposa, e deixar a estrutura? Veja, o governo Trump teve bons motivos para fazer dessa forma, inclusive um relatório de inteligência da CIA. O próprio Marco Rubio disse numa entrevista que, olha, uma operação desse porte para extrair o Maduro da forma que foi feito não é algo trivial, imagina 6 ou 7 simultâneas. Além disso, se você tira esses 6 ou 7 da Venezuela hoje e prende, o que acontece no dia seguinte? Você acha que realmente entra o Edmundo Gonzalez, ou quem sabe a Maria Corina Machado como presidente, ela que não tem nenhuma influência nas Forças Armadas, lembrando que tem 2.000 generais cooptados pelo Maduro para o regime? Então era muito provável que acontecesse um golpe dentro do golpe, uma guerra civil, qualquer coisa assim. Os Estados Unidos, me parece, estão tentando evitar esse destino, apresentaram as 3 fases, a democracia, as eleições não vão ser para agora, os mais afoitos, em que pese a gente compreender totalmente a pressa, vão ter que esperar. Os Estados Unidos operam dentro de uma lógica diferente, uma lógica de médio e longo prazo, visando seus próprios interesses, mas que, nesse caso, graças a Deus, estão alinhados aos interesses do povo venezuelano, a estabilidade na Venezuela, a expulsão da China ali do território, tudo isso está nos planos americanos e passa por ou quebrar as pernas desse regime ou trocar o regime. Como é que seria quebrar as pernas? Fazendo ameaças, como o Trump tem feito, inclusive de que está no controle da situação, de que quem não fizer a coisa certa vai ter um destino ainda pior do que o Maduro. E veja que esse tipo de ameaça crível, acho que já ficou claro que o Trump não é um blefador, está surtindo efeito. A soltura de presos políticos já vem nesse reboque, nesse sentido. Aliás, é curioso, Paula, que uma democracia, como diria Lula, em relação à Venezuela, tenha presos políticos. Eles diziam que não tinham, assim como um certo país que tem o Maduro, o seu próprio Maduro para chamar de seu presidente, um certo país mais ao sul também garante que não tem presos políticos e que é uma democracia. Cauti, os números são um pouco imprecisos, mas vou trazer o que diz aqui a ONG Foro Penal sobre o número de presos por razões políticas na Venezuela. Uma estimativa aí, 806
presos. No momento, a gente não tem informação de quantos presos foram liberados, né? Na verdade, foi o anúncio aí por parte do Jorge Rodríguez, e é curioso quando eles dizem que foi um gesto unilateral do governo bolivariano da Venezuela, que ocorre justamente depois de Marco Rubio anunciar ali as 3 fases de transição do governo do ditador Nicolás Maduro, que segue preso nos Estados Unidos. Paula, 4 palavras. Estão morrendo de medo. Estão morrendo de medo que a próxima vez a Delta Force não chegue para prendê-los e sim para acabar o serviço que fizeram com os 80 cubanos, né, e guardas pessoais de Maduro eliminados e Maduro levado preso para os Estados Unidos. Dessa vez, acho que a Delta Force não terá a mesma paciência de correr atrás de ditadores cucaracha de segundo escalão. Agora, é claro que é um sinal para a comunidade internacional, tem muitos estrangeiros, isso tudo, tem espanhóis, tem um italiano também, o Alberto Trentini, que está lá há mais de 1 ano e meio preso, sequer sem acusação. Sabe o que me lembra? Me lembra aquilo que acontece aqui no Brasil, no Supremo Tribunal Federal, gente presa sem acusação. Acontece lá na Venezuela também, quando tem um regime ditatorial, eles libertam quando há uma pressão externa, né? Quem sabe a gente tem algum tipo de assonância aqui no Brasil com aquilo que está acontecendo por lá também com presos políticos. Mas é claro que eles estão morrendo de medo, eles estão querendo dar um sinal para a comunidade internacional que o regime está mudando, que é uma transição, mesmo eles mantendo o poder. Eu conversei com 2 fontes minhas lá em Caracas que claramente não querem aparecer porque eles estão também amedrontados, porque o regime jogou nas ruas, colocou nas ruas os milicianos dos coletivos, né? Quando você escuta a palavra coletivo, já coloca a mão no coldre, porque lá vem coisa ruim, né? Quando é coletivo é coisa ruim. Colocaram nas ruas os coletivos armados para impedir que as pessoas pudessem se manifestar para festejar a queda de Maduro. Então, tem muita gente amedrontada dentro da Venezuela, um clima de terror, mas a nível internacional o regime quer dar o sinal de que eles estão mudando e estão fazendo essa transição. Vamos ver até que ponto vai. O ponto importante hoje é outro. Eles aceitaram vender, ou melhor, ceder o petróleo para os Estados Unidos, que é o que importa, o assunto realmente importante, ou seja, eles estão fazendo o que o Trump está mandando. Vulgo é um regime que será dirigido, né, usando o termo em inglês, to run, diretamente de Washington. O governo da Venezuela sentiu a pressão, Marcília? Sentiu e vai sentir ainda por muito tempo. Veja, eu estive até entrevistando um venezuelano, um jornalista de lá, hoje, e ele estava comentando uma coisa muito interessante. Ele estava dizendo o seguinte, que fora da Venezuela, né, os venezuelanos estão em festa. Mas os venezuelanos que estão lá dentro, eles estão num clima de incerteza imensa. Porque é como o Consta estava falando aqui a respeito do PT. Sai um, a gente não sabe se não vê um pior. Então eles têm receio de como vai acontecer daqui para frente. Há uma incerteza gigante, inclusive quanto à questão da segurança. Né? A Venezuela, ela caiu não faz muito tempo em anarquia total, sequestros, etc. Isso não faz muito tempo, eles têm isso na memória. Então, pode ser que isso tudo volte a acontecer. Esse é o grande receio e esse é o grande desafio também do Trump, dos Estados Unidos, de colocar estabilidade dentro da Venezuela para os venezuelanos. Então, esse é um gesto que vem dos apoiadores ali, enfim, do Maduro, porque quem, enfim, ainda sobrou lá, não apenas para a comunidade internacional, mas é um gesto também interno, de talvez tentar pacificar ou acalmar os ânimos que podem a qualquer momento se acender dentro da Venezuela.